os objetivos secundários da cura da esofageite e a prevenção das complicações, né, como o Barrett, estenoses, encurtamento do esôfago, e dispensar o paciente dos medicamentos de manutenção. Quer dizer, não adianta o paciente operar a hernia de hiato e continuar tomando remédio, que às vezes é uma das indicações, né, que o paciente não quer mais tomar medicamento contra refluxo, até pelas inconvenientes de tomar o inibidor de bomba, que pode causar hiperplasia de glândulas fúngicas, pode causar gastrite atrófica e atrofia gástrica, algumas coisas que o inibidor de bomba pode levar o paciente a ter. Tradicionalmente, o uso, como eu falei, dos antisupressores pode levar a essas complicações, e as opções de tratamento habituais seriam a intervenção cirúrgica com fundoplicatura e as terapias inovadoras que eu vou falar, que são essas por endoscopia, que seria uma aplicatura endoscópica, chamo de espessura total, e que ainda realmente não está bem definida. Então, tiveram várias técnicas, algumas técnicas já desapareceram e outras ainda estão sendo estudadas, mas eu achei muito interessante essas novas. A radiofrequência, chamado Stretta, ela é um tratamento que reduz o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Esse relaxamento transitório na doença do refluxo, também pós-prandial, né? Esse relaxamento transitório pós-prandial, então essa radiofrequência melhora, diminuindo a sensibilidade do esôfago ao ácido, melhorando inclusive a gastroparesia. Alivia esses pacientes, mas somente aqueles que têm uma hérnia pequena, de no máximo 3 centímetros, ou tem Barrett. 55 a 83% desses pacientes relataram controle dos sintomas ou pararam com o uso do inibidor de bomba com segmento médico no período de 12 a 33 meses. As complicações do Stretta são dor epigástrica transitória, 66%, dor torácica, 15%, úlcera esofágica, 4%, disfagia ou dinofagia, 3%, complicações graves são raras, mas a perfuração do esôfago foi encontrada e morte devido à pneumonia por aspiração. Esse radiofrequência Stretta, inclusive a empresa que fabricava esse equipamento, que isso aqui era um filme que eu não consegui rodar, mas é uma ablação que faz no esfíncter inferior do esôfago, realmente faz praticamente queima, né? Faz uma estenose. E essa empresa faliu em 2009, 2008, e eu mesmo achei que isso não ia funcionar mais. Mas eu fui ler ontem, e nessa revisão mais atual, e falaram que novamente voltou-se a usar o Stretta. Então, começaram-se a estudar novamente, né? Então, é um método que está sendo estudado, que está sendo aplicado. As injeções e implantes de substâncias ou substâncias biopolímeros ou implantando prótese nessa região de transição, foi utilizada para evitar o refluxo, mas foram abandonadas essas duas formas aqui de biopolímeros e esses implantes de prótese. Foi abandonado pelos efeitos colaterais, né, que é o Enterix, e por falta de eficácia o Gatekeeper. São duas técnicas. A primeira, então, é o Enterix, que é o polímero injetado na transição esôfago-gástrica. E o segundo é aqui nesse, como vocês estão vendo, é uma implantação de pequenas próteses ali, tipo cápsulas, nessa transição esôfago-gástrica, estreitando essa região para evitar o refluxo, né? São duas técnicas que foram abandonadas. Como eu falei, o Stretta já está voltando. Eu achei que tinha sido abandonado, mas está voltando. E essas duas técnicas, elas acabaram de ser... não se usa mais. O Plicator também foi abandonado porque é uma técnica perigosa, tiveram muitas complicações. Aqui, como vocês veem, uma sequência, uma adaptação na extremidade do endoscópio, em que ele faz uma retrovisão, abre tipo de uma pinça, né, um pegador aqui, uma pinça
dente de rato, não, como é que chama? Jacaré. E esse é um parafuso. Eles parafusavam ali, fixavam e depois grampeavam, faziam um clampeamento aqui, mas não perigoso pelas complicações. Então também foi praticamente abandonado. Wilson Cook Endoscopic Steering Device também é outro método que ainda está sendo usado, mas de uma forma ainda de experiência. E essas duas técnicas que Endosset e o Esofex, Endosset, são duas técnicas que ainda são utilizadas e boas, e eu vou mostrar como é interessante. Essa primeira aqui, então, é um device onde vai tem uma cápsula, onde vai um ponto de sutura, e esse ponto de sutura, vou mostrar a sequência agora, dentro dessa cápsula é sugada a mão está ruim, é sugada a mucosa ali na transição esôfago-gástrica, ali é sugada a mucosa dentro e passado o ponto. Então esse pontinho aqui fecha, né? E depois num segundo plano, novamente passa-se o fiozinho, né? Fica dessa forma, no outro lado ali, dá dois segmentos, e aqui uma esquematização mais interessante de entender. É sugada a mucosa transição, passado como se fosse uma máquina de costura, né? Onde passa-se o fio e dá-se esse ponto, né? Parece-me que o Dr. Paulo Sakai estava utilizando essa. É muito interessante, porque parece que funciona, né? E eles estão ainda estudando e desenvolvendo isso. O primeiro que foi aprovado, esse que eu mostrei agora, né, pelo FDA, em abril de 2000, é mais seguro, implicatura endoscópica. No entanto, sua utilidade foi limitada pela falta de efeito, de continuidade, né, de manter a ausência do refluxo, pela relutância por companhias de seguro para cobri-lo, né, para dar assistência, pagar, porque é muito caro, né, tudo isso, e a pouca aceitação por parte dos clínicos para indicar pelo preço também. Que pode ser útil em pacientes selecionados com doença do refluxo, mas as evidências disponíveis não apoiam a sua utilização na maioria. Também está sendo assim, utilizado e estudado. A fundoplicatura pelo Exofex é uma fundoplicatura endoluminal também, esse é o segundo bastante utilizado. Está disponível na Europa, aprovado pelo FDA dos Estados Unidos. É uma restauração do ângulo de His na sua junção esôfago-gástrica. É uma técnica para criar uma válvula neo-retroesofágica. Aqui está uma sequência, queria que vocês observassem bem essa sequência aqui. É um aparelho endoscópico que você adapta na sua extremidade um device, lá um dispositivo. Aí ele faz uma retrovisão tanto do aparelho de endoscopia como esse outro aqui. Ele puxa essa mucosa através de um pinçamento dessa mucosa, olha, puxa a mucosa aqui e clipa lá em cima, ó, passa igual um ponto com que tem na sua extremidade ele fecha esse ponto aqui, ó, e forma uma prega assim, ó, uma prega grande que forma esse número 9 aqui, uma prega anti-refluxo. Muito interessante também, mas tudo isso aí é em fase de estudos, né? Os resultados desse daí, então é um trabalho aqui multicêntrico de 86 pacientes, acompanhados por 12 meses, teve cura de 56%, redução clínica significativa da azia, sensação completa do uso de inibidor de bomba, diminuiu o tamanho da hérnia e da esofagite. De melhoria em 22%, redução de 80% dos sintomas em alguns pacientes, cessação do inibidor de bomba, deixa eu ver melhor aqui, melhorou 22%, bastante redução em 80% dos sintomas gerais, parou de usar inibidor de bomba
e o tamanho da hernia de hiato e da esofagite também resolveu. Na doença do refluxo, não ficou bem certo isso aqui. É que eu fiz uma sequência assim, ó. Melhora dos sintomas em 22%. Redução dos sintomas e também de não precisar usar inibidor de bomba e do tamanho da hérnia esofagite em 80%. E daí 22% como ficou ainda com o uso de inibidor de bomba e da doença do refluxo. As complicações desse método foram 2 perfurações de esôfago, um caso de sangramento intraluminal significativa e que se resolveram espontaneamente. Aqui, as outras complicações, músculo-esquelética após um mês 18%, dor abdominal 15%, dor de garganta 8%, porque é um aparelho grosso, passa, como é que chama? Overtube, equipamentos grossos, tem náuseas e dor no estômago 15%, epigástrica 7%. O interessante é que eu não era objetivo aqui, mas a gente está vendo alguns trabalhos desse dispositivo na cirurgia de obesidade, para fazer um tipo sleeve. Isso provavelmente daqui a uns anos nós vamos estar fazendo, porque aqui mostra esse dispositivo fazendo um clampeamento aqui, ó, semelhante ao sleeve, ó. Aqui, olha, fecha, ele secciona, né, parte do estômago, ou melhor, ele deixa isolado essa parte, mas ele dá pontos aqui, né, tá vendo? Então são técnicas que estão sendo desenvolvidas, inclusive para obesidade. Com certeza, os mais jovens vão fazer. A gente não sei se vai conseguir ainda chegar a isso, mas eu acho que tanto para a doença do refluxo como para obesidade, algumas coisas vão ser utilizadas pela endoscopia. Então, era para eu mostrar, fazer uma abrangência rápida e geral de o que está sendo feito na endoscopia nessa área de doença do refluxo e os avanços que provavelmente a gente vai ter nos próximos anos, inclusive para a doença bariátrica, né? Então, era isso. Obrigado. Estamos exatamente em cima disso aí. Eu só vou pedir um comentário rápido do Dr. Ricardo sobre essas perspectivas de cirurgia endoscópica. E depois nós vamos falar com o Nilson e no final a gente faz um debate em conjunto. Bom dia. Parabéns, Mauro, pela apresentação aí, resumir bastante coisas atuais sobre como tratar endoscopicamente doença do refluxo, que ainda continua sendo na nossa clínica diária uma queixa bastante comum, né, em nossos pacientes. Eu vejo assim que os trabalhos que a gente tem visto, aquele Exofix, que o Mauro comentou que a Europa utiliza bastante, a impressão que a gente tem é que aquela técnica ali é que mais ou menos contempla ou consegue andar em paralelo com a laparoscopia, porque ela faz uma válvula praticamente de 360 graus ali, né? Faz um pregueamento de 360 graus em torno do aparelho de endoscopia que está posicionado ali na região do cardio. Porém, ainda a gente vai bater no custo financeiro, né, do dispositivo, e os resultados também, né, ainda comparáveis à laparoscopia, o treinamento de longo tempo que vai precisar, se necessário, não sei se vai substituir a laparoscopia. Ainda tem essas complicações, deve evoluir mais ainda em relação a novos materiais, porém o custo ainda é bastante alto. E a laparoscopia no mundo inteiro é bastante divulgada e acho que ainda é o padrão ouro de tratamento da doença do refluxo. Então ainda vejo que a caminhada é longa e acho que é os novos endoscopistas aí que vão estar desenvolvendo essas técnicas
que o Mauro comentou. E muitos a gente viu que nos últimos 10 anos, os polímeros que foram utilizados e tal, a gente estava imaginando que doença do refluxo ia ser tratada endoscopicamente. Mas passaram-se esses 10 anos e ainda continuamos na mesma, vamos dizer assim, andamos muito pouco no tratamento endoscópico da doença do refluxo. Continua ainda sendo padrão ouro a cirurgia por via laparoscópica. Então, evoluímos muito pouco nos 10 anos aí. E aí a gente vê que doença do refluxo é uma coisa, é um tratamento bastante complexo mesmo. O Dr. Nilson ainda vai comentar, mas a gente vê que não é simplesmente alterar a junção esôfago-gástrica. Deve ter muitos mecanismos da doença do refluxo que tem que ser corrigido junto ao tratamento. Então, o tratamento clínico ainda continua, o tratamento cirúrgico tem suas complicações e a gente não consegue resolver ainda, como no passado, 90% diz que nós conseguimos resolver, porém, na prática clínica, a gente vê que o paciente ainda fica com sintomas ou alguma sequela de todos esses tratamentos não clínicos, ou até mesmo clínicos. Deve evoluir bastante, porque estamos no início da estaca ainda. Obrigado. Então, pode falar. Obrigado, também. Então, a visão da doença do refluxo gastroesofágico, a visão endoscópica, tem a visão do tratamento clínico e do cirurgião, né? Na visão do cirurgião, nós que fazemos mais cirurgia e não a cirurgia endoscópica, a doença do refluxo é um quadro complexo, tem vários fatores, né? E tem alguns fatores assim que são fundamentais e são os básicos, né? O alargamento do cárdia, alteração do esfíncter inferior do esôfago, alteração do ângulo de His, a motilidade, né? Motilidade do esôfago, do estômago, o esvaziamento gástrico, e aí se vai vários, né? A produção de ácido, o refluxo alcalino. Mas, ao meu ver, assim, por que a cirurgia tem um espaço grande? Primeiro porque a cirurgia ela trata as doenças mais avançadas. E as doenças mais avançadas elas estão relacionadas com o alargamento do cárdia, onde o tratamento endoscópico não atinge, não alcança o hiato, né? Outro fator é o esfíncter inferior do esôfago. A válvula de Nissen e a válvula de Linde, ela faz um neoesfíncter com a gravata do estômago. Então aquela gravata funciona como um neoesfíncter e a gente sabe que o refluxo está diretamente ligado à hipotonia do esfíncter inferior do esôfago. E a endoscopia, ela faz um tratamento oposto a isso. Aquelas anteriores que caíram em desuso porque estava contra a fisiologia, destruía o esfíncter. Ao passo que o tratamento correto seria melhorar a função do esfíncter, hipertrofiar a função, né? Essa última técnica que o Dr. Mauro está mostrando também fica porque, aumentando a prega de Gubaroff faz parte, aquela roseta de mucosa, ela é importante no antirrefluxo, mas ela é uma importância relativa, ela é uma importância mínima. Você aumentando essas pregas, eu acho que reduz um pouquinho o refluxo. Então, na minha opinião, a parte de cirurgia endoscópica ela vai competir com os pacientes de tratamento clínico, aqueles refluxos pequenos, aquelas hernias pequenas. Então, o paciente não quer tomar omeprazol, vai lá e aumenta uma prega, tenta aumentar o ângulo de His, tenta fazer alguma coisa assim pequena, que vai minimizar o uso dos inibidores de bomba. Mas as hérnias médias e grandes, eu acho que endoscopicamente ela é impossível de tratar a causa, que é o alargamento do esfíncter, a hipotonia do esfíncter, o alargamento do hiato, né? E tem outros fatores que o Dr. Zorteia vai falar que
é a causa das falhas da cirurgia. Porque a cirurgia também não é o bicho, ela falha muito. E vai falhar em qual caso? Exatamente naqueles casos onde tem alteração da motilidade do esôfago, tem outras causas fisiológicas, estase gástrica e outros motivos já mais avançados. Então a gente vai passar a palavra ao Dr. Nilson, e depois a gente pode fazer um pequeno debate em cima disso. Dr. Nilson. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre esses assuntos que a gente vai acabar cada vez mais estudando e a gente vai ficando apaixonado, né, pela fisiologia do esôfago. E só para a gente comentar, no Congresso Brasileiro de Gastroenterologia que teve em Florianópolis agora em novembro, existiu um congresso, dentro do congresso, que era só de motilidade. E a gente teve a oportunidade de estar lá com pessoas, né, bastante renomadas e convidados estrangeiros, e a gente conversou com eles e tirou algumas dúvidas. Só para a gente mostrar o que o Dr. Sagai e o Dr. Mal estavam falando, hoje em dia a gente tem livros só sobre o esôfago, sobre as implicações diretas dessas doenças na parte sistêmica. Antigamente, até eu pensava assim, né, o esôfago é só um tubo muscular, né, que conduz a comida da boca até o estômago, mas não é só isso. Então hoje a gente sabe que é muito mais que isso. Esse órgão realmente ele é mais complexo do que a gente imaginava. Então, para a gente comentar aqui com relação ao que há de novo na pH-metria e manometria, a gente vai falar um pouquinho sobre a impedanciometria. O que é a impedanciometria? A impedanciometria é a medida elétrica entre dois eletrodos, né? E quando ocorre a passagem de um bolo. Esse bolo que a gente fala pode ser deglutição ou refluxo. Como é que funcionaria isso? Aqui eu estou tentando resumir uma coisa que ela é bem complexa, mas é bem simples se a gente não complicar. Vamos supor que vocês imaginem que... Deixa eu me achar aqui. Que essa estrutura tubular seria o esôfago, certo? Essa diminuição no diâmetro seria a peristalse, e aqui seria o alargamento proporcionado quando o bolo está progredindo dentro do esôfago. Existe esse catéter ele tem os eletrodos, existe uma medida, né, de energia entre esses eletrodos, que seria essa impedanciometria, por isso medir. E o que ocorre? Quando ocorre a progressão desse bolo dentro do esôfago, ocorre o quê? O estiramento das camadas musculares e essa energia, essa impedância, ela diminui. E depois se comparou, né, com a progressão anterior. Anteriormente, o que acontece? A impedância seria alta. Quando o bolo progride entre os dois eletrodos, a impedância fica baixa. Eles conseguiram colocar isso num gráfico, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, existe aqui uma linha de energia. Quando o bolo chega entre os eletrodos, o bolo que a gente diz é comida, é refluxo, ocorre o quê? Uma diminuição da impedância e ocorre esse tipo de gráfico. Paralelamente, foi colocado também um gráfico de pressão para ver o que ocorre com a contração, com a peristalse. Ou seja, quando a peristalse está no máximo, o bolo já está, né, saindo do esôfago. Bom, isso tudo, essas ondas de impedanciometria, eles definiram. Esse tipo de onda seria de líquido, esse outro tipo de onda seria de gás, e esse tipo de onda seria misto, ou seja, gás e líquido. Isso tudo para poder interpretar o gráfico depois. Quando ocorre a deglutição, existe esse tipo de gráfico, como se fosse uma escada descendo. Quando ocorre o refluxo, é o contrário, como se fosse uma escada subindo. Então a impedância, o pH, o que é? É um catéter de impedanciometria associado a um probe de pH. Tá? Esse catéter ele permite medir
a impedância, ou seja, ver se esse bolo que está subindo, ou descendo no caso, é gasoso, é líquido ou é misto, líquido e gás. A pH-metria, que fica no final desse catéter, serve para distinguir o quê? Se o refluxo é ácido ou não ácido. Por que não se fala mais refluxo alcalino? Porque se descobriu, né, que com as medidas de pH que a gente tem visto, a gente considera ácido todo o refluxo que é abaixo de 4. Mas existe um refluxo que fica entre 4 e 8. Esse refluxo é chamado fracamente ácido, não é alcalino. Então, os pesquisadores resolveram definir a não chamar mais o refluxo de alcalino. Vocês vão encontrar nos últimos trabalhos, é refluxo não ácido. Então, se vocês forem dizer um refluxo não ácido, está se pesquisando um refluxo que antigamente era chamado de alcalino, mas também tem o fracamente ácido que está incluído nesse globo aí. Então, como é que funcionaria isso? Existem esses 7 canais de impedanciometria na sonda e um probezinho de pH que fica na mesma forma, se faz uma manometria, se identifica o esfíncter inferior do esôfago e se coloca esse probezinho de pH, tem que ficar a 5 centímetros do esfíncter inferior, de distância, como vocês estão vendo aqui. Então, esse probezinho de pH vai medir o pH e os eletrodos de impedância vão medir se ocorre refluxo, de acordo com aquelas ondas que a gente viu. Isso tudo é colocado num gráfico de impedância e pH-metria, onde a gente pode ver aqui que ocorre, né, o refluxo e aqui embaixo tem uma linha tracejada que seria a linha do pH 4. Aqui a gente está vendo um refluxo que ocorreu, foi abaixo do pH 4, né, foi em direção ao zero, então